Ok, amigos, vamos começar então? Gente, primeiro de tudo, desculpem pelo atraso. Eu estou aqui, Rony, para aqueles que me conhecem, e para aqueles que não me conhecem, eu também continuo sendo o mesmo Rony. A ideia hoje é falar sobre uma estrutura de virtualização, via Bare Metal. Eu estou fazendo essa transmissão não só através do YouTube, mas também estou com a estrutura do Google Meeting habilitada. Então, para aqueles que quiserem entrar também, podem se conectar através do endereço que está no YouTube, ou se vocês preferirem também, vocês podem utilizar o recurso TYT-WTCT-RRX, e vocês podem entrar também para falar comigo diretamente através do Google Meet, tá bom? Mas sem delongas, vamos lá, vamos começar esse overview, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer não só a todos aqueles que apoiaram o projeto, lembrando que o projeto Estudo Web é um projeto que vem com o intuito de auxiliar você interessado, que está engajado em tecnologia de informação, você que é um profissional em tecnologia de informação, ou apenas você que é apenas um entusiasta e gosta de tecnologia de informação. Tem para todos os gostos, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Hyper-V. Exclusivamente a gente vai falar sobre o Hyper-V, até para dar um pouco mais de foco na instrução. Esse vídeo de hoje tem também não só o auxílio, a parafernália que foi disponibilizada pelo pessoal da SystemSys através do Estudo Web, canal que é disponibilizado para você no YouTube, mas também através do recurso também disponibilizado pelo pessoal do podcast TI na Veia, que tem o intuito de trazer e aprimorar não só um bate-papo sobre tecnologia de informação, desenvolvimento, tecnologia, hardware e software, mas também que possa zelar pelo crescimento profissional de todos. Então, falei demais, né? Então, vamos lá. Dessa vez eu tenho aqui umas menções honrosas para a gente começar, inclusive um agradecimento especial não só a SystemSys, mas também a Loop4, que ajudou também no desenvolvimento desse material que foi confeccionado, desse laboratório, do Reinaldo da Altacom também, que proporcionou também recursos que a gente pudesse não só aprimorar técnicas, mas também que podemos contar sempre com o desenvolvimento, crescimento e soluções para ambiente corporativo como a Altacom. E também dos professores que fazem não só parte do projeto de dicas de tecnologia de informação dos recursos dos supercursos, que vão proporcionar para todos nós os grupos do professor Vinícius da Hotmart também, que está com o mesmo engajamento de promover e auxiliar todos aqueles que gostam do ambiente de tecnologia e informação. Bom, falei demais, vamos começar então, tá? Primeiro de tudo, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o Hyper-V. Então nós vamos falar sobre uma introdução, vamos falar um pouquinho sobre o Hyper-V, vamos fazer uma introdução sobre o que são virtualizadores, vamos falar um pouquinho sobre o mercado e tecnologia, e vamos fazer alguma coisa na prática para poder mostrar isso para vocês, tá bom? Mas quem eu sou, né? Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rony Emerson, eu sou analista, desenvolvedor, cientista, maluco, eu estou para todos os gostos e eu estou na área. Bom, eu fiz alguns tours por algumas grandes empresas, grandes organizações, diretas e indiretamente. Então, eu sou um analista de sistemas, formado em sistemas de informação pela faculdade FAAC. Hoje, a FAAC infelizmente ela não existe mais, mas ela foi uma das faculdades que foi absorvida pela Estácio Uniradial. Sou pós-graduado também em Big Data pela faculdade Senac, né? A faculdade Senac, que ela vem trazendo não só
grandes oportunidades para você que gosta de tecnologia, que busca soluções, mas também para você que quer aprender algo novo, algo diferente, enfim, que possa alavancar a sua carreira. Também eu faço alguns trabalhos em algumas organizações e empresas atualmente, sou analista de suporte, mas também faço trabalhos particulares, consultoria, suporte e outras cositas mais. Já fui funcionário da rede de televisão, já trabalhei na Gemelo, atendi o cliente Ornari, já prestei suporte para o cliente Carrefour e Estácio, fui funcionário da Sonda, inclusive na Sonda eu fui terceiro, onde eu trabalhei e tive a oportunidade de conhecer a equipe da AstraZeneca, a própria Delphi Automotive System, um grande abraço para vocês, meus queridos, e atualmente eu estou trabalhando na farmacêutica Blau. Ok, falei muito sobre mim, vamos dar sequência. Falando agora Hyper-V, né? A gente precisa entender algumas coisas nesse conceito e inclusive vale a pena lembrar que muitos colaboradores sempre têm aquela dificuldade de entender os cenários, os ambientes, tá? E do que eu estou falando exatamente? Bom, é bem simples. Primeiro de tudo a gente tem que lembrar que são coisas parecidas quando a gente fala, mas tem um significado totalmente distinto. Então a gente precisa entender o conceito, tá, pessoal? Nós devemos entender o conceito, saber o que é uma virtualização. Para que serve uma virtualização? Onde a gente pode encontrar isso? Encontra na padaria? Entender o que é um hipervisor, um hypervisor, né? O que é isso? Para que serve? Se come com queijo? E o próprio Hyper-V. O que é esse Hyper-V que você está falando, né? Então vamos lá, tem para todo mundo, a gente vai começar aos poucos e a ideia dessa live hoje é que a gente possa tirar algumas dúvidas referente a cada um dos ambientes, tá bom? Vamos lá? Primeiro vamos começar com a definição, né? Afinal de contas a gente está falando de virtualização e o que é uma virtualização? A definição mesmo fala que em computação, né, a gente tem que levar em consideração que o sentido da palavra pode ter alguma alteração mediante ao ambiente que a gente está falando, mas em computação especificamente, a gente está falando que a virtualização é o ato de criar uma versão virtual, ou seja, algo que não seja, que não possa ser tocado, ou seja, um ambiente totalmente simular a situação, o ambiente, recurso, serviço, de forma que a gente possa disponibilizar ao mesmo tipo de ambiente com a mesma qualidade. Dando um exemplo para vocês, a gente está falando sobre incluir, por exemplo, servidores, aplicações. A gente pode trabalhar com N ambientes de uma forma virtualizada. Então isso é uma ideia de virtualização, tá bom? Dando sequência nessa ideia, existem algumas notas, porque afinal de contas as pessoas, gente, eu não quero que vocês fiquem lendo isso, tá? E não é o meu intuito hoje ficar sendo o professor Caxias chato para ficar falando a respeito, mas o fato é, virtualização não é um conceito novo, tá? A ideia de você fazer um simulador que pudesse emular tanto o ambiente físico que você está trabalhando, num ambiente totalmente virtual, onde você possa ter as mesmas condições para fazer uma análise, para você fazer uma homologação ou até mesmo para você colocar um ambiente de produção. A ideia seria um conceito de virtualização, é um conceito antigo, aonde vem desde a década de 60, com a ideia de fazer divisão de como é que eu vou colocar para vocês? Dividir a próprio processamento, parte lógica ou recursos dentro do ambiente computacional. Então não é uma coisa nova. Então vale a pena lembrar que muita gente acha que virtualização é novidade, mas afinal de contas é um recurso que já existe há muito tempo, tá, gente? Então vamos lá. Dando sequência, tudo bem, Rony, mas o que é um hipervisor? Bom, o hipervisor, meu seu hypervisor, né, ele é o nosso, digamos assim, um monitor para a gente poder visualizar o meu ambiente virtualizado.
é uma parte que eu possa gerenciar e poder colocar à prova todas aquelas recursos e máquinas que foram virtualizadas de uma forma que eu possa ter um único ambiente de gerenciamento, e dessa forma se torna mais fácil esse gerenciamento. É muito simples quando a gente vem com um conceito, afinal de contas, para aqueles que são de informática, são de tecnologia, já existe um hábito onde a gente virtualizava equipamentos, máquinas virtuais, através de um recurso, de uma ferramenta chamada VirtualBox, que não tem nada contra, atende a necessidade, mas trazendo para um ambiente mais corporativo, a gente não vê usando no dia a dia, não em ambientes homologados de produção. Sim, existem empresas que trabalham com VirtualBox para fazer uma emulação rápida na estação máquina de trabalho do colaborador, mas via de regra o VirtualBox ele não é utilizado muito bem para isso, né? Ele é mais uma solução, se a gente pode se permitir, uma solução praticamente caseira, doméstica, que faz o que tem que fazer, ele emula os ambientes, mas não com a mesma qualidade de outros hipervisores, tá? De outros hypervisor. Mas existem dois tipos de hypervisor, né? E a gente tem que ficar atento a cada um deles, né? Nós temos os hypervisor de tipo 1 e os hypervisor de tipo 2, mas qual a diferença entre eles? Qual a grande diferença e distinção? Por que eu uso um, por que eu uso o outro? Bom, basicamente pode estar ligado diretamente com o que você tem disponível no seu hardware, tá? O hardware que você tem disponível para você fazer o trabalho em questão. Vou dar o exemplo. Na virtualização tipo 1, no hipervisor tipo 1, nós temos uma camada que é a própria camada física do hardware, o próprio equipamento. Na camada superior nós temos o próprio hipervisor, e aí você pode usar o hipervisor que seja mais compatível com a sua necessidade. Nós temos VMware, nós temos Citrix, nós temos o próprio Hyper-V, nós temos o KVM de soluções Linux, nós temos várias ideias de camada de hipervisor, mas nesse caso a gente vai falar especificamente do Hyper-V. E a camada acima nós temos as máquinas virtuais, aonde nós podemos colocar o sistema operacional de cada máquina virtual e a aplicação de cada máquina. Esse é o tipo de virtualização que a gente chama de bare metal. Essa virtualização em bare metal é o tipo de virtualização do hypervisor tipo 1, aonde você pode otimizar o ambiente porque você não tem a camada do host do sistema operacional com interface gráfica logo acima da camada do hardware, diferente do que eu vou mostrar para vocês agora, que é a virtualização do tipo 2, aonde nós temos a camada do hardware, fisicamente o próprio computador, servidor, que seja. Acima dela nós temos uma estrutura de sistema operacional de gerenciamento, pode ser o Windows Server, pode ser Linux, da solução Debian, CentOS, enfim. E acima dessa camada nós temos o hipervisor, nós temos a ferramenta que vai fazer as virtualizações. Percebam que aqui você consegue enxergar uma grande distinção do ambiente, de forma que você pode onerar muito mais o seu hardware se você tiver um sistema operacional entre a camada do hardware para hypervisor. Você acaba tendo um ambiente a mais que pode passar por pequenas dificuldades. Vou comentar um cenário com vocês. Em um determinado cliente foi solucionado a ideia de trazer a solução para o cliente de virtualizar o ambiente, onde ele teria apenas um servidor físico, e esse servidor físico ele estaria
virtualizando outras máquinas e disponibilizando recursos e serviços para a sua operação. Ótimo, isso é lindo. Só que eu sugeri para esse cliente que ele fizesse uma virtualização do tipo 1, aonde ele tivesse o próprio servidor, na camada acima o seu hipervisor, e eu recomendei que ele utilizasse o próprio Hyper-V. E dessa forma ele conseguiria trabalhar com duas máquinas Windows Server. Isso eu vou explicar mais na frente, mas a gente já chega nesse ponto de novo. Nesse caso, o que aconteceu? Ele teve uma pequena dificuldade operacional, pessoas no mercado, e ele acabou optando pelo recurso de virtualização do tipo 2. Ele continuou usando o Hyper-V, só que o que ele fez? Ele colocou na camada acima do servidor um sistema operacional Windows Server. Dentro do Windows Server, além das aplicações que ele tinha, aí sim ele instalou o Hyper-V. E aí ele colocou as máquinas virtuais. Percebam que quando você tem uma virtualização do tipo Bare Metal, eu dispenso uma estrutura de sistema operacional. E fazendo isso, eu posso poupar ainda mais o meu recurso de hardware. Essa é a grande diferença, esse é o pulo do gato. Por que eu estou falando isso? Imagina que uma operação simples, nesse cliente que eu estava falando, ele tinha um servidor com 64 GB de memória. Só que ele subiu um sistema operacional. O sistema operacional, ele assumiu que ele tinha os 64 GB de memória. E ele, através do hipervisor, ele teve que gerenciar e distribuir essas memórias, compartilhar com o recurso. Da outra forma, não seria diferente, mas a gerência sim seria diferente, aonde esses 16 GB de memória não ficaria totalmente ocioso, seriam disponibilizados com maior recurso-benefício. De que forma isso pode acontecer? Simples. Aonde eu não tenho um sistema operacional gráfico que possa onerar mais meu processamento, mais recursos de memória, aonde eu não vou ter que subir toda uma preparação de interface gráfica ou outros aplicativos em paralelo necessário que demande para a operação do meu sistema operacional, que deve ficar na camada abaixo do tipo 2. Então, pensando em virtualização, a recomendação, e é uma recomendação até mesmo para mercado, porque não adianta estudarmos uma ideia de virtualização que não sejam aplicáveis ao mercado. A ideia é que a gente possa virtualizar esse ambiente de forma que a gente possa aplicar para um negócio. Pegou, pessoal? Então vamos lá, dando sequência, eu vou dar sequência aqui. E agora o que é o Hyper-V? Como eu havia falado para vocês, existem vários tipos de hypervisor, né? Então o Hyper-V ele é mais um hypervisor, só que esse é da Microsoft e ele vem com uma tecnologia de virtualização baseada em recurso nativo. Por que recurso nativo? Porque você pode habilitar o recurso de gerenciamento de Hyper-V no próprio Windows, e assim você pode ou virtualizar o ambiente ou gerenciar um ambiente virtualizado. Pegar, pessoal, essa é uma particularidade de utilização do próprio Hyper-V. Aqui eu estou montando um cenário onde eu estou explicando para vocês, e ao contrário do que muita gente pensa, esse cenário hoje ele está operacional, tá? Vamos lá, vamos entender exatamente esse cenário. Nós temos aqui então duas internets, onde vamos imaginar uma internet da Claro, uma internet da Vivo. Elas entram através de um firewall, de um UTM, de um equipamento que faça o balance,
sai um cabo e liga no switch. Esse é o switch core, o switch principal, o switch da estrutura do cliente. Conectado a esse switch, além das outras máquinas, equipamentos, wireless, uma série de outras coisas, nós temos um servidor. Esse servidor aqui, emulando esse servidor, tá? Ele tem uma característica muito parecida com muitos servidores disponíveis no mercado. Esse servidor é um modelo que a gente pega da Dell, para fazer o exemplo, e ele tem 4 placas de rede. Como que foi montada então a estrutura? Seguindo o nosso menuzinho aqui, os cabos brancos eles estão como internet. O verde é a internet que chega, sai do nosso UTM, né, do nosso firewall e vai para o nosso switch. O cabo cinza a gente deixou para fazer uma comunicação direta com o nosso Hyper-V, com o nosso hipervisor, nosso Hyper-V. O cabo azul é um cabo que eu deixei direto para um servidor Microsoft conectado no Active Direct para fazer a comunicação entre o ambiente. Mas eu queria também fazer um ambiente de monitoramento, então eu botei um cabo de rede exclusivo para fazer o monitoramento dos APIs. E eu deixei um cabo vermelho para aplicações, onde eu quisesse colocar outros servidores e eu pudesse compartilhar através da mesma estrutura de cabo de rede, um cabo apenas para aplicação. Gente, lembrando que isso é só um exemplo, tá? Aonde eu estou colocando um cenário, e esse é um cenário inclusive que está operacional, está funcionando, de um cliente, e tem atendido muito desde então. Para falar a verdade, esse cenário já está montado há mais de 5 anos e continua funcionando lindo e pleno como sempre. Tudo bem? Mas percebam a possibilidade que a gente pode trabalhar numa estrutura como essa. Ah, Rony, eu poderia virtualizar todos os cabos e fazer todos uma única conexão fazendo divisão? Sim, claro. Ah, Rony, eu poderia fazer uma estruturação de cluster? Sim, claro. Você pode fazer várias coisas. Nesse cenário específico ele foi montado desse jeito, tá bom? Dando sequência, a ideia seria a gente falar um pouquinho sobre algumas orientações para projeto e negócio, tá? Então, o que eu costumo falar referente a isso? Gente, é muito comum, tá? E esse é o fato, que muitas empresas, elas precisam e dependem de recursos de tecnologia, mas às vezes ela não sabe qual a melhor estratégia, como lidar, de que forma fazer. E as pessoas acabam fazendo, digamos assim, trazendo soluções que não são tão bem adequadas ao negócio. A gente deve levar em consideração que a empresa, ela precisa faturar. A empresa precisa poupar recursos de gastos para que ela possa lucrar. E dessa forma, consequentemente, ela possa também fazer o pagamento de seus colaboradores. Então, percebam como seria complicado ter uma estrutura que não atenda exatamente a necessidade, tá? Então a gente tem que levar isso também em consideração. Para poder falar um pouquinho melhor sobre isso, o que eu vou fazer? Eu vou emular para vocês, porque é necessário a gente entender o conceito, mas também fazer alguns testes. Afinal de contas, a gente precisa demonstrar aquilo que a gente vem falando. E não é a caráter de justificativa, é sim de apresentar soluções que possam se adequar às necessidades das empresas. Percebam que você, analista de suporte, você gosta de tecnologia, você vende tecnologia, mas você aplica a tecnologia para alguém, por alguém ou para alguma necessidade. Você não usa a solução para si próprio. Você deve prover soluções
que se adequem às necessidades do cliente. Pensando nisso, então, eu vou mostrar para vocês uma segunda câmera, tá? Onde eu possa estar contribuindo também com essa particularidade. Vamos lá. Vou cortar minha outra câmera aqui. Ok. Para que vocês possam entender o que foi feito. Aqui é um computador puro e simplesmente. Eu posso até falar para vocês as especificações dessa máquina. É um i3, ele está com 6 GB de memória, tem um HD SSD de 500, tem um outro HD secundário de 1 TB. Pois bem, para que eu tenho essa estrutura aqui? A ideia seria de virtualizar o ambiente. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Ok. A ideia seria de virtualizar o ambiente de forma que eu pudesse simplesmente ter uma máquina com o meu Hyper-V do tipo 1, aonde eu fiz a instalação do Hyper-V, e essa instalação do Hyper-V me permitiu que eu fizesse as instalações das máquinas virtuais. Mas, Rony, como é que você instala isso? Para aqueles que são analistas de suporte, vamos lá. A instalação é simples. É iniciar, avançar, avançar, concluir. Mas vale a pena lembrar das boas práticas. Servidores, sistemas operacionais de grandes corporações, ou até mesmo um ambiente de alta complexibilidade, ou que você possa querer um pouco mais de segurança, ou até mesmo por causa de sintaxes operacionais, ou de instrução, ou de aplicações, devem ser instalados em inglês. Por que isso? Porque algumas ferramentas e recursos de clientes ou aplicações vão procurar pastas características com o nome For English. Então percebam que eu não posso simplesmente instalar uma máquina que seja um Hyper-V ou que seja um Windows Server em português e eu vou colocar uma aplicação que foi desenvolvida por uma empresa particular que seja americana, porque ela vai procurar uma pasta server files e eu tenho uma pasta que está arquivo por causa da nomenclatura. Para aqueles que não entendem muito bem do que eu estou falando, muitas particularidades de pasta elas vão ter lá o próprio nome que faz o processo de conexão FQDN, que é o nome de acesso à máquina. Mas muitas ferramentas sistêmicas acabam sendo alteradas e assumindo o nome de origem do sistema operacional nativo. Então, por esse motivo, a recomendação que eu faço para vocês é instalem o recurso de sistema operacional ou de hipervisor em inglês. E dessa forma, a gente pode fazer que todos os recursos e ferramentas possam funcionar da melhor forma possível. Eu estou fazendo esse acesso com o braço aqui, na realidade, porque eu quero mostrar para vocês. Deixa eu mudar aqui. Porque a pessoa vai lá e fala assim: ah, Rony, mas o que vai aparecer para mim na tela se eu instalar o Hyper-V direto? Bom, basicamente, se você instalar o Hyper-V na camada acima do seu hardware, instalar o Hyper-V direto no seu computador, você vai ter uma tela. Deixa eu até mudar aqui, só um minuto. Mudando para vocês. Eu peço até um pouquinho de desculpa, tá, gente? Porque eu tô fazendo tudo na íntegra aqui, hein? Olha lá, hein?
Vamos lá, eu vou sair um pouquinho do meu campo de visão aqui, tá bom? Ok, vamos lá, pessoal. Eu estou falando de deixar a máquina com uma característica que eu possa ter igual a essa daqui, ó. Onde basicamente eu tenho essa tela, tá? Uma tela preta, tela de prompt de comando, nada muito sofisticado. Eu não sei como é que vocês estão visualizando aí, tá? Mas basicamente eu tenho a minha tecla para deslogar a máquina, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Ok? Aonde eu posso também desbloquear esse acesso. Então vamos desbloquear esse acesso. Colocando a senha. E aqui nós temos a ideia do Hyper-V instalado como tipo 1, um hypervisor tipo 1, aonde eu tenho as informações de hostname, acesso, usuário, banco, e para isso eu vou preparar uma aula específica voltada para esse recurso. Então, para aqueles que ainda falaram, pô, legal, mas como é que eu faço? Fiquem tranquilos. A ideia aqui é que a gente possa também estar não só trazendo soluções, mas que a gente possa mostrar essas soluções e de que forma elas são aplicáveis ao ambiente. Mas mesmo assim, vale a pena lembrar que eu preciso acessar esse computador. De que forma eu vou acessar esse computador? É bem simples. Como é que eu posso acessar esse ambiente? Eu posso usar uma ferramenta de gerenciamento, de acesso remoto. Eu posso acessar o ambiente através de outros recursos. Eu posso... Deixa eu até preparar um ambiente aqui para mostrar para vocês. Só mais um minuto. Gente, aqui é assim, a gente faz as coisas, mas procura fazer da melhor forma possível, mas é daquele jeito. Muita coisa no improviso, mas é com a melhor boa vontade, com a maior boa vontade do mundo, inclusive, pensando na evolução contínua de todos, de forma que a gente possa sempre crescer e evoluir com o cenário, tá? Então, pensando naquilo que a gente estava falando, essa é a telinha do prompt que aparecia para vocês, né? Juntamente com a estrutura do PowerShell, de uma máquina virtualizada, e eu estou acessando essa máquina via Remote Desktop. Então, eu posso acessar via RDT, chamar a máquina e eu posso fazer os contatos, configurações necessárias. Vale a pena lembrar também que eu posso também acessar o meu Hyper-V. E de que forma eu posso acessar o meu gerenciador do Hyper-V? Bem simples. Eu posso simplesmente apontar a máquina correspondente e fazer o devido acesso. Como vocês podem ver, o meu Hyper-V ele está apontando para o servidor. Eu criei o servidor e nomeei como Hyper-V Server -HV de Hyper-V 01-sys. Criei dentro desses servidores algumas máquinas virtuais. E nessa estrutura de máquinas virtuais eu configurei uma quantidade de memória para cada ambiente. Vamos dar uma olhada no que eu estou falando? Esse server AD01, propriamente o nome já diz. Eu estou fazendo ele de servidor Microsoft. Ele é um Active Direct 01.
Vamos ver o que eu tenho nessa máquina, clicando no botão direito, configurações. Eu deixei disponível para essa máquina um hardware que tem atualmente 2 GB de memória, lembrando que nas nossas aulas, nas nossas configurações, ou seguindo até mesmo a orientação do nosso professor, do Dica RJ, do professor Vinícius, do Hotmart, ele recomenda no mínimo que você faça uma máquina virtual com no mínimo 2 GB de memória. Eu estou colocando aqui 2 processadores. Eu estou colocando uma placa de rede. Essa placa de rede é uma placa de rede virtual, ou seja, eu virtualizei ela para um ambiente externo e ela está compartilhando com as demais máquinas virtuais da minha estrutura. Lembre-se sempre também da parte de segurança. Se for uma máquina Microsoft, vocês podem deixar habilitado, mas se vocês forem subir uma máquina Linux, devem desligar esse recurso, porque senão ele não sobe. Sem mais delongas, eu posso simplesmente iniciar a minha máquina. Observe que ele já me aparece um parâmetro na minha tela inferior, onde ele fala da máquina, vai ter uma ideia de consumo de memória, utilização, a configuração de acesso de rede se está ok, se ele está com ambiente de replicação ou não. Aqui embaixo eu já tenho um menu que possa me orientar ou auxiliar no meu gerenciamento dos servidores. Na própria linha da própria máquina virtual eu consigo ver o quanto ela demanda de processamento, de utilização de memória, de atribuição, quanto tempo a máquina está ligada e se tem algum outro status do ambiente. Ok, mas eu não estou acessando a máquina ainda. Como é que eu posso fazer para acessar a máquina? Eu posso clicar em conectar, botão direito conectar, ou clicar 2 vezes sobre ela. E ele vai abrir uma nova janela, arrastando para vocês aqui. Tentar só ajustar aqui, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Eu estou tentando aqui, né? Bom, vamos lá. Aqui eu estou com um servidor, então, o Windows Server fazendo minha ideia de AD do Active Direct. Percebam que é uma máquina que está com um servidor, o Windows Server 2022. Ela está com 2 GB de memória e 2 núcleos de processamento. Para a máquina virtual, ela tem um peso diferente. Então, vamos entender e vamos dar uma olhada como é que está o ambiente. Vamos tentar acessar a nossa senha marota. Nossa senha é: se inscrevam no canal e coloquem dicas, dúvidas ou até mesmo sugestões para o grupo, tá? E aqui nós temos o nosso Windows Server. Percebam, tá, pessoal, que eu consigo não só ver o quanto demanda de processamento, como a máquina está trabalhando, o real status, mas às vezes você pode me perguntar: tá, Rony, isso é ótimo, maravilhoso, mas você subiu uma máquina virtual dentro de uma máquina instalada Hyper-V. Tudo bem, vamos subir outra. Então vamos iniciar uma outra máquina. Essa máquina que eu estou preparando com os Zabbix, ela está utilizando o CentOS, tá? Para aqueles que não conhecem Linux, o CentOS é uma distribuição Linux, tá? E eu utilizo o CentOS 7 não só para fazer os Zabbix, mas também para fazer o GLPI e outras aplicações a mais também. Vale a pena lembrar, olha, já subiu a máquina virtual. Vale a pena lembrar que eu estou aqui utilizando um i3 para fazer o meu laboratório, tá, pessoal? E se a gente pegar aqui no nosso gráfico, vou até aumentar um pouquinho mais a nossa tela aqui, para a gente poder visualizar mais o ambiente.
eu estou com o meu servidor de Windows Server com processamento e uso de CPU de 15%, e o nosso servidor que seria para os APIs, que eu estaria usando o CentOS 7, ele está 0%. Percebam que eu consigo ver isso no meu gerenciador, mas a máquina que eu utilizo para fazer o meu Linux, ela está com menos configurações do que o meu Windows. Por exemplo, minha memória, eu coloquei apenas 1 GB de memória. Por que isso? Simples. Porque eu não tenho trabalho com interface gráfica. Servidores de aplicação, servidores que não dependam de recurso gráfico, vocês podem colocar menos memória se ele for muito específico ou focado com alguma coisa. Nesse contexto, o recurso que eu ia colocar nesse servidor é uma aplicação de uma ferramenta chamada Zabbix, que é para monitoramento de ambiente, aonde ele não precisa efetivamente de muito poder de processamento, principalmente em operações pequenas. Então eu posso colocar apenas 1 GB de memória e eu posso colocar apenas um único núcleo de processador. Legal, pessoal? Beleza. Percebam que eu estou rodando tudo isso, tá? E eu estou rodando tudo isso, e como eu estou fazendo um ambiente segregado, a máquina que eu estou fazendo até mesmo essa live com vocês, ela ganha o quê? Ela poupa recurso. Essa é uma das vantagens de você ter um ambiente segregado, apartado, para laboratório, para que você possa fazer estudo, para o seu ambiente de aplicação. Ele não vai onerar a sua máquina principal de operação de trabalho. E dessa forma você pode otimizar o seu tempo, ambiente, de forma que isso possa trazer melhores resultados para você, para o seu laboratório ou sua organização. Vamos lá? Eu queria aproveitar e falar um pouquinho também sobre o IoT, né? A gente precisa falar sobre a internet de todas as coisas. Vale a pena lembrar que tudo está conectado, e não só conectado, eles estão trabalhando, processando, coletando dados. A gente precisa pensar nesse ambiente de IoT quando vai proporcionar uma solução para o cliente, ou quando você quer desenvolver uma solução para a sua própria atividade, de forma que o ambiente e os dispositivos em comum estão sempre conectados a uma internet. Então a gente tem que prover a conectividade. A gente está falando de network nessa parte. Então uma boa estruturação de rede, uma boa estruturação de segmentação, de atribuição de endereçamento IP e coisas do gênero. A gente precisa também lembrar que existem os sensores de fábrica que fazem essa sincronização, por exemplo, num agronegócio, por exemplo, ou de conectividades entre cidades, ou de simplesmente conexões entre fabricantes. Isso facilita e otimiza, inclusive, uma atividade de desempenho. A gente não pode esquecer também que existem essa ideia de carros, aviões, que estão também conectados. Sem mencionar que o ambiente tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, gente? Pensem na solução que vocês estão confeccionando e trazendo para o cliente, de forma que essa solução deve ter interruptibilidade, que ela deve ser fácil de migração, que ela deve ser sustentável, porque a gente tem que suportar essa operação. A gente deve deixar um ambiente pleno de conexão, e dessa forma você consegue garantir
que tudo se comunique de uma forma mais harmônica. Tá, isso é muito legal, mas a gente chega a um ponto interessante. Custo e forma de armazenamento. Porque, afinal de contas, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Quando a gente fala de virtualização, a gente está falando também de uma possibilidade de redução de custo. Imagina, por exemplo, uma empresa que ela tem um servidor servidor de AD para fazer a sincronização do usuário, um servidor de arquivo, um servidor de internet, fazendo por exemplo, um firewall, um servidor para fazer conexão com impressoras, um servidor para sustentar o site. Percebam que vocês podem prover uma solução não só para vocês, para as suas organizações ou para as organizações que vocês prestam serviço, de forma que vocês podem minimizar, enxugar a quantidade de servidores físicos ligados, deixando numa estrutura virtualizada. Sem mencionar também o custo. Não estou falando só de luz, mas voltando aos slides anteriores, no exemplo que eu havia comentado, dando o exemplo dessa máquina, se eu fosse seguindo com o padrão, deixar um servidor para o Windows, um servidor para os Zabbix, um servidor para a aplicação, já são 3 servidores, 3 máquinas físicas, e geralmente um servidor de boa qualidade tem 2 alimentações de energia, gerando redundância também no parte de alimentação de energia. Então, se eu tenho esse ambiente virtualizado, fisicamente eu já poupei parte desse recurso relacionado ao custo. Uma outra coisa que é interessante lembrar é a questão da parte de compra de software de sistemas operacionais. Legalidade de software. Se você tem um servidor, você vai cair em uma licença Microsoft de Windows Server. A Microsoft, por sua vez, ela mudou ao longo dos anos o jeito de renovação e de assinatura da sua licença, venda de sua licença de sistema operacional. E de que forma isso impacta diretamente para nós? Se você tem um servidor e ele tem mais de 16 núcleos, automaticamente você vai cair numa licença Data Center. Hoje a gente está falando, nós estamos em maio de 2022, nós estamos falando de uma licença Data Center em torno de R$25 mil para uma licença Data Center. Ela não te dá limite para virtualização de máquinas Microsoft. Ok, mas às vezes o cenário de um pequeno e médio não é esse. Então, vamos imaginar exatamente o cenário que eu pudesse trabalhar numa estrutura dessa. Grandes corporações. Eu compro uma licença de Windows Data Center, R$25 mil, e por sua vez eu posso virtualizar quantas máquinas eu precisar de Windows Server. Porém, se você tem uma pequena operação, você não precisa comprar uma licença de Windows Data Center. Você pode comprar, por exemplo, uma licença Standard. E ela custa em torno de R$5 mil. Mas aí vem a estratégia, o pulo do gato. E por que grandes empresas, como por exemplo, grandes empresas, médias empresas, até pequenas, têm usado o Hyper-V? Para você utilizar uma licença de Windows Server Standard, você tem que ter no máximo, tá? E é assim, é uma questão de compra, tá? A Microsoft, ela vende uma licença de Windows Server Standard para 8 core.
só que ela dobra a quantidade de core. Ou seja, você pode ter uma licença standard até 16 core, tá? Então, levando em consideração o cenário e até mesmo dando o exemplo desse cliente aqui que eu havia comentado anteriormente, esse servidor é um 6-core biprocessado. Então ele tem dois processadores de 6-core Xeon, tá? Aonde dessa forma foi possível que a gente instalasse o Hyper-V. E pasmem, quando você utiliza o Hyper-V, uma licença que você tem de Windows Server Standard, você pode instalar duas máquinas virtuais. Pegou a ideia do negócio? Então, uma licença data center, R$ 25.000, você não tem limite para a instalação de Windows Server. Ok. Mas eu sou um pequeno, médio, a minha necessidade é pouca, eu quero só uma licença, ou no máximo duas máquinas virtuais. Eu posso virtualizar com o Hyper-V e poder instalar até duas máquinas virtuais. Nesse cenário, eu recomendo uma para fazer a parte de padrão de um servidor Microsoft, o Active Directory, DHCP e DNS, tá? E um outro para ser um servidor de aplicação que dependa de aplicações Microsoft. E as demais máquinas que você precisar? Linux. Simples assim. Isso você consegue otimizar a sua organização de forma que você consiga poupar recurso. Mas lembre-se, backup sempre. Ok? Bom, pessoal, então chegamos aqui a esse ponto. A gente fala sobre alguns hypervisor. Então a gente falou sobre o Hyper-V, sim. Mas a gente tem que falar a respeito do que existe no mercado. Pô, Rony, por que você não falou do Proxmox? Simples. Proxmox é uma solução legal, bacana. Já usei, tive boas experiências com ela. Mas a gente tem que pensar também no que vai trazer para nós em benefício ao mercado. E pelo que eu tenho visto no mercado, e eu não, pelo amor de Deus, não sou ninguém, eu sou apenas mais um tentando buscar e almejar o conhecimento. Mas o que eu tenho encontrado no mercado? Em primeiro lugar, grandes companhias caem numa licença de VMware. Isso é fato. Empresas, grandes corporações, elas utilizam VMware, sim, e são licenças que para ter esse hipervisor é extremamente caro, tá? Não só caro, mas o suporte é difícil. Geralmente os analistas têm que ser um analista bilíngue e uma série de outras coisitas mais. Já encontrei no mercado o próprio Hyper-V, sim, onde até mesmo na rede vida de televisão eles utilizam. Outras empresas eu já vi funcionando. Então, nós da System Sys usamos, a Loop4 utiliza, se eu não me engano, até mesmo a Altacom tem grandes olhares para o Hyper-V, por conta também dessa questão de licenciamento, onde um servidor, uma licença de Windows Server Standard, eu posso instalar até duas máquinas virtuais. Isso é um favor, isso é um custo que é bem interessante, a gente tem que levar isso em consideração. Já vi o KVM, uma solução muito boa, Linux, né, que vem numa estrutura do ambiente open source também. E a estrutura do Zen Server, o Zen Server inclusive, apesar do X, né, a gente lê Zen Server, tá, gente? O Zen Server eu tenho usado muito a estrutura do Citrix, tá? E sim, tem o seu charme também, mas existe uma particularidade quando você utiliza sistemas operacionais Microsoft. Então existe uma questão de licenciamento também com custo para a utilização de máquinas virtuais no ambiente Microsoft. Então, por essas e outras, uma questão de mercado, tá? Eu tenho utilizado o Hyper-V.
Pretendo fazer mais vídeos, inclusive comparações. Vamos fazer mais laboratórios com cada uma delas. E também eu pretendo trazer o Proxmox também para uma conversa mais amigável, que afinal de contas também são grandes soluções e que são um ambiente de open source e deve ser observado, afinal de contas a gente precisa se acostumar com o mercado. Mas via de regra, e se vocês me permitem, é só uma orientação, para o mercado eu olharia com mais carinho essas 3 ou 4 principais, né? Eu olharia o VMware, porque é um fato, o mercado utiliza VMware. Sim, eu olharia o Hyper-V por conta dessa questão de licenciamento, então ele está sendo muito utilizado por pequenas e médias também. Até grandes corporações têm usado o Hyper-V. O Zen Server com a estrutura do Citrix tem utilizado muito. Eu usei ela inclusive em servidores em Blade com máquinas em cluster que funcionam maravilhosamente. E a gente tem que levar em consideração também o pessoal que trabalha com uma estrutura de KVM, tá, para a estrutura Linux. Eu olharia com carinho cada uma delas, tá? E para aqueles que não falaram, você não falou do Proxmox. Praticamente, para quem vem de uma estrutura Linux, o Proxmox ele tá não diretamente, mas ele está bem ali na estrutura do KVM. E tem as suas particularidades, mas a gente vai falar isso num próximo vídeo, tá bom? Pessoal, vale a pena lembrar também uma ideia que é mais uma conscientização relacionada à LGPD. Eu já tenho falado muito em várias apresentações que eu tenho feito, e inclusive acho que 2 ou 3 vídeos do YouTube eu falei a mesma coisa também, então vale a pena lembrar que é responsabilidade nossa também, analistas de suporte, sistema de informação, garantir e zelar pela integridade também desses dados. Quem são os responsáveis, não somente por capturar esses dados, mas quem são os responsáveis por manipular esses dados, quem podem visualizar esses dados. E como a gente fala de ambientes virtualizados, isso também se aplica. Podemos ter informações de algum cliente dentro dessa estrutura e essa estrutura precisa ser garantida uma certa integridade. E para aqueles que falam a respeito de integridade, até de uma forma, por exemplo, Rony, você está falando coisas que eu não entendo, eu recomendo que vocês vejam 2 vídeos, que eu acho, 2 filmes, que eu acho bem interessante. Eu vi no Netflix, inclusive, não sei se ainda estão disponíveis, mas eu vi não só o Dilema das Redes, mas Privacidade Violada, né? Existem esses 2 filmes que são bem interessantes e podem dar uma visão para você, colega de trabalho, que está querendo se inteirar um pouco mais, conhecer um pouco mais desse ambiente, e dessa forma a gente possa não só visualizar um pouco disso, mas também que a gente possa disponibilizar um pouco mais de conteúdo para aqueles que estão buscando esse conhecimento. Ok, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha sido útil. Para todo efeito, eu estou deixando meu contato. Essa live, ela provavelmente já vai ser editada depois. Eu vou colocar alguns parâmetros, vou colocar algumas informações. Vamos ter mais conteúdo a respeito, vamos fazer mais laboratório. Infelizmente, alguns participantes não puderam contribuir, participar do evento hoje, mas tudo bem, fica por uma próxima. Mas aqueles que quiserem manter o contato, tirar dúvida, pode mandar para contato@systemsys.com.br. Estou deixando o meu celular particular aqui, meu WhatsApp também. Mandem mensagens aonde eu possa tentar. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Eu possa tentar ajudá-los nas suas dúvidas, ou até mesmo receber sugestões, tanto na live quanto no chat, que a gente possa crescer, evoluir, sempre pensando no beneficiando o crescimento coletivo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a System Sys, a Loop4, ao Estudo Web e também ao podcast TI na Veia, que proporcionaram toda a parafernália necessária
para que nós pudéssemos fazer essa transmissão hoje. Um agradecimento também ao Tacom, o Reinaldo, mais uma vez um grande parceiro, colega de trabalho. E parabenizar você, colega, amigo que ficou até o final. Qualquer dúvida nós estamos à disposição. Pode mandar mensagem no chat, adiciona a gente lá, clica no sininho de notificações, se inscreva no canal e dessa forma a gente possa crescer e evoluir para um melhoramento e crescimento profissional de todos. Mais uma vez um forte abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.